Bom dia, na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos a mais um capítulo em nossa jornada pelas Escrituras. Nossa leitura no dia de hoje encontra-se no livro de Neemias, capítulo de número 7, que diz assim: Depois de reconstruída a muralha e colocados os portões no seu lugar, estabelecidos os porteiros, os cantores e os levitas, eu nomeei Hanani, meu irmão, e Hananias, comandante da fortaleza, para que cuidassem da segurança de Jerusalém. Hananias era homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos outros. E eu lhes disse: os portões de Jerusalém não devem ser abertos antes que o sol faça sentir o seu calor. E os portões devem ser fechados e trancados enquanto os guardas ainda estão ali. Escolham guardas entre os moradores de Jerusalém, alguns para que fiquem nos postos de guarda e outros para que fiquem em frente das suas próprias casas. A cidade era espaçosa e grande, mas havia pouca gente nela, e as casas ainda não haviam sido reconstruídas. Então o meu Deus me pôs no coração que ajuntasse os nobres, os magistrados e o povo para registrar as genealogias. Achei o livro da genealogia dos que foram os primeiros a voltar do cativeiro, e nele estava escrito: Estes são os filhos da província que voltaram do cativeiro, do meio dos exulados que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado para lá. Eles voltaram para Jerusalém para ajudar, cada um para a sua cidade. E vieram com Zorobabel, Jesua, Neemias, Azarias, Ramias, Naamani, Mordecai, Bilsan, Misperete, Bigvai, Neum, Baana. Eis o número dos homens do povo de Israel. Os filhos de Parós, 2172. Os filhos de Cefatias, 362. Os filhos de Ará, 652. Os filhos de Paate-Moabe, dos filhos de Jesua e de Joabe, 2818. Os filhos de Elão, 1254. Os filhos de Zatu, 845. Os filhos de Zacai, 760. Os filhos de Binui, 648. Os filhos de Bebai, 628. Os filhos de Azagade, 2322. Os filhos de Adonicão, 667. Os filhos de Bigvai, 2067. Os filhos de Adim, 655. Os filhos de Ater, da família de Ezequias, 98. Os filhos de Rassum, 328. Os filhos de Bezai, 324. Os filhos de Harif, 112. Os filhos de Gibeão, 95. Os homens de Belém e de Netofa, 188. Os homens de Anatote, 128. Os homens de Bet-Asmavete, 42. Os homens de Kiriate Jearim, Sefira e Beerote, 743. Os homens de Ramai de Geba, 621. Os homens de Micmas, 122. Os homens de Betel e Ai, 123. Os homens de outro Nebo, 52. Os filhos do outro Elão, 1254. Os filhos de Harim, 320. Os filhos de Jericó, 345. Os filhos de Lode, Hadite e Ono, 721. Os filhos de Senaá, 3.930. Os sacerdotes, os filhos de Gedaías, da casa de Jesua, 973. Os filhos de Imer, 1052. Os filhos de Passur, 1247. Os filhos de Harim, 1017. Os levitas, os filhos de Jesua, de Gabdimiel, dos filhos de Rodeva, 74. Os cantores, os filhos de Asaf, 148. Os porteiros, os filhos de Salum, os filhos de Ater, os filhos de Talmon, os filhos de Acube, os filhos de Ratita, os filhos de Sobai, 138. Os servidores do templo, os filhos de Zia, os filhos de Rassufa, os filhos de Tabaote, os filhos de Queros, os filhos de Sia,
os filhos de Padom, os filhos de Lébana, os filhos de Ragaba, os filhos de Salmai, os filhos de Anã, os filhos de Gidiel, os filhos de Gaar, os filhos de Reaías, os filhos de Rezim, os filhos de Necoda, os filhos de Gazão, os filhos de Uzá, os filhos de Passeia, os filhos de Bezai, os filhos de Meunim, os filhos de Nefusesim, os filhos de Baquebuque, os filhos de Racufa, os filhos de Harur, os filhos de Baselite, os filhos de Meida, os filhos de Raça, os filhos de Barcos, os filhos de Císera, os filhos de Tama, os filhos de Nesias, os filhos de Ratifa, os servos de Salomão, os filhos de Sotai, os filhos de Soferete, os filhos de Perida, os filhos de Jaala, os filhos de Darcon, os filhos de Gidel, os filhos de Cefatias, os filhos de Ratil, os filhos de Poquerete e Razebaim, e os filhos de Amon. Todos os servidores do templo e os filhos dos servos de Salomão eram 392. Os seguintes voltaram de Teel, Mailá, El, Harsa, Querube, Adom e Imer, porém não puderam provar que suas famílias e suas linhagens eram de Israel. Os filhos de Delaías, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 642. Dos sacerdotes, os filhos de Rabaías, os filhos de Cós, os filhos de Barzilai, que tinha casado com uma das filhas de Barzilai, Gileadita, que foi chamado pelo nome dele. Estes procuraram seu registro nos livros genealógicos, porém não acharam. Por isso foram considerados impuros para o sacerdócio. O governador lhes disse que não comessem das coisas sagradas, até que se levantasse um sacerdote capaz de decidir a questão por meio de Urim e Tumim. Toda a congregação junta era 42.360, além dos seus servos e das suas servas, que eram 7.337. Havia também 245 cantores e cantoras. Os seus cavalos eram 736, as suas mulas 245, os camelos eram 435 e os jumentos 6.720. Alguns dos chefes das famílias contribuíram para a obra. O governador deu para o tesouro 8 quilos 400 gramas de ouro, 50 bacias e 530 vestes sacerdotais, e alguns mais dos chefes das famílias deram para o tesouro da obra 168 quilos de ouro, 1.300 quilos de prata. O que o restante do povo deu foram 168 quilos de ouro, 1.200 quilos de prata e 67 vestidos sacerdotais. Os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, alguns do povo, os servidores do templo e todo Israel moravam nas suas cidades. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, que é um Deus de restauração. Oremos. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, ao iniciar de mais um dia, nós o fazemos na tua presença com muita alegria, gratidão no coração e ousadia, porque adentramos na tua presença pelo novo e vivo caminho que Cristo Jesus conquistou para nós no Calvário. Te louvamos porque o Senhor é o Deus da restauração. Te bendizemos por esse texto, onde mostra o término da restauração dos muros de Jerusalém, e onde Neemias faz um levantamento do povo que já havia retornado do cativeiro babilônico para Judá e Jerusalém. Louvado seja o teu nome, Senhor, porque o Senhor tem um povo, e esse povo, quando clama ao Senhor, quando se volta para o Senhor o resgata e o retira do cativeiro do pecado e traz de volta a sua presença. Muito obrigado, porque o Senhor não desiste de nós. Muito obrigado pelas famílias nas quais o Senhor nos introduziu, o Senhor nos colocou, e que possamos juntamente em família buscar ao Senhor em espírito e em verdade. Que haja restauração dos relacionamentos, que haja cura, que haja salvação no nosso meio. Mais uma vez, colocamos os enfermos diante do Senhor, suplicando que o Senhor os visite, trazendo cura, restauração, convicção de pecado e salvação.
Clamamos por aqueles que estão angustiados, aflitos, perturbados, ansiosos, para que a paz do Senhor venha sobre cada um deles, trazendo tranquilidade ao coração. Ainda clamamos pela tua igreja, clamando que o Senhor venha fortalecer a tua igreja, sustentar a tua igreja, conduzir novamente a tua igreja de volta aos princípios, o retorno aos marcos antigos da leitura bíblica, da centralidade do culto, da centralidade da palavra no culto, da vida de devoção diária, de oração, de comunhão uns com os outros, de da alegria de estarmos juntos, congregando, cultuando ao Senhor no nosso culto público. Faz isso, Senhor, para a honra e glória do teu nome. Nós oramos agradecidos, no nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e reina para sempre. Amém. Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amanhã estaremos de volta com mais um capítulo em nossa jornada pelas Escrituras. Um grande abraço a todos.